crisálida pura, perfeição divina, transformação da borboleta contra o tempo lacônico, vida efêmera para voar, pairar, adormecer sobre as pétalas da flor. Multicor, os jardins respiram a fertilidade do humus na brisa primaveril da manhã de setembro, aos olhos angelicais do menino Deus. Com esse poema Borboleta, do meu querido amigo e poeta Gel Santos, nós abrimos o programa de hoje, Café com Poesia. Tendo o prazer de recebê-lo aqui, Gel. A satisfação, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Chico, né? Boa tarde, telespectadores, né, da TV Assembleia. Para mim é uma honra estar aqui diante de uma pessoa assim tão dedicada à arte e à cultura aqui no estado de Alagoas, como você tem sido, e tanto na arte cênica quanto na arte da poesia. E para mim é uma honra estar aqui neste programa Café e Poesia. Muito obrigado. Você, além de poeta, você também é ator, inclusive fez agora recentemente uma peça, e você tem uma atuação muito efetiva no projeto, não sei se é projeto, mas, quer dizer, enfim, que reúne vários poetas, Confraria Nós Poetas. E você é um dos fundadores, né? É verdade, sou um dos fundadores. Quer dizer, a vida do trabalho dentro da arte cênica começou não antes da poesia. A poesia esteve presente na minha vida desde a idade de garoto ainda, né? Quando eu lembro que a primeira vez que eu li um poema, eu tinha uma faixa de 7 a 8 anos e morava no interior. E na escola que eu estudava, no grupo escolar, eu li um poema que deixou todo mundo, os adultos na época, emocionado, porque como era que um garoto tinha levava o seu lado emocional com o poema, conseguia exprimir emoção e ficar emocionado com um poema que foi um poema de Vicente de Carvalho, que é parnasianista, né? É um poeta parnasiano, e isto mesmo. E o poema era A Flor e a Fonte, né? E esse poema, assim, me deixou muito emocionado, porque a flor era carregada pela fonte e ela ia se despedindo de tudo que ela tinha, do espaço onde ela vivia. E aquilo me deixou muito emocionado. E daí começou, quando eu entrei na adolescência, eu comecei a escrever. Mas eu não tinha nenhum tino, nenhum pressentimento que eu vinha poder ser um poeta, né? Esse sentimento de confirmação, de certeza, porque hoje eu só comecei mesmo praticamente depois que eu entrei na confraria, né? E quanto à arte cênica, também foi pelos anos 80, eu fiz teatro amador, trabalhei em algumas peças, inclusive com Mauro Braga, na época, e Sofia, com a peça do Teatro do Absurdo, Um Gesto por Outro. Naquela época tinha o Mandacaru de Prata e nosso grupo foi premiado com vários prêmios de direção, de figurino, de cenografia e também a parte da sonoplastia também foi premiada. E depois, já recentemente, final do ano passado, Mauro Braga e Ana Sofia me convidou para participar dessa peça com um novo grupo, e eu aceitei e estive no Teatro de Arena fazendo o papel do César, que é um personagem que era o mordomo da peça, no Gesto por Outro. Agora você, a sua trajetória como poeta,
surgiu ainda garoto, se manifestou-se em você ainda garoto, e como você falou, a influência da poesia do Vicente de Carvalho. Vicente de Carvalho. Não é? E depois que você começou a caminhar sozinho, ou seja, começou a escrever seus poemas e mostrar às pessoas, como surgiu isso? Surgiu, eu comecei a trabalhar mesmo, eu trazia comigo um livro que era como se fosse um diário, e ali eu escrevia as minhas poesias. Assim que hoje, quando eu leio as poesias daquela época, de 1978, os anos 80, eu acho até assim, muito simples os poemas que eu escrevo hoje, entende? Mas praticamente eu comecei publicando os meus poemas na internet, no Face. Foi quando eu recebi o convite do Eduardo Profa, que é um poeta, né, que já tem livros publicados bem antes do livro Nós Poetas, e me convidou juntamente com mais 3 companheiros, né, que eu não conhecia, né, a história da confraria dos fundadores são 5 poetas que não se conheciam e eram conhecidos do Eduardo. Então Eduardo convidou para estar presente num bar, lá em um bar de rock and roll, lá na Jatiuca, e foi lá nesse bar que nasceu a Confraria Nós Poetas no dia 14 de janeiro de 2015. 2015, 3 anos. 3 anos. Vai fazer 3 anos. 3 agora. anos agora. Uhum. E aí, então, essa confraria começou com vocês, mas hoje tem muita gente. Tem, né? Mas a confraria não foi uma coisa intencional para ser hoje o que é a confraria conhecida no Brasil inteiro, uma confraria e também espalhada pelo mundo inteiro. Hoje tem gente de vários países que são confrades, mas a confraria não tinha essa intenção de ser uma coisa pública. Quando fundamos a confraria, a intenção era realmente de escrever um livro de poesia, e ele dá essa força para esses 4 poetas, né? Ciro Veras, Majal San e o André, para poder editar os seus poemas, né? Então, aí depois foi tomando uma dimensão a maior. dimensão. Isso você deve ser porque foi assim, por incrível que pareça, eu fui o causador da difusão da confraria, porque eu não sabia que era um grupo fechado e eu espalhei convite para toda a internet, para todos os meus amigos, e as pessoas começaram a entrar em contato com a confraria, e daí a confraria se tornou pública, e hoje é uma confraria, um grupo aberto, uma família. Mas vocês têm um site na internet? Nós temos uma fanpage? Um site, um blog, né, que é da confraria, no Face, aliás, o Face, que é Confraria Nós Poetas. Entendi. Né? E sempre vocês estão fazendo eventos, né? E chamando realizando, pessoas. Fizemos os primeiros recitais, porque foi algo surpreendente a criação da confraria, porque até então quem mexia com poesia, algumas pessoas consideravam grupos assim, até de certa forma, fechados, e a confraria veio com esse perfil de ser um grupo aberto, né? Isso foi uma visão assim do Sávio, né? Quando ele fez Sávio de Almeida. Ele fez essa colocação quando ele fez um convite para publicar no jornal dele, né, Tribuna. Ele tem uma página no jornal Tribuna, e fez um trabalho com uma confraria e fez essa colocação, que ficou surpreendido, porque era um grupo aberto de jovens fazendo poesia, quando se falava que a poesia estava morrendo, e a poesia está viva, tão viva
quanto nunca. Muito bem. E é verdade, vai continuar sempre, não é? Sempre. Agora, você, os projetos que tem, o que é que pensa o grupo da Confraria Nós Poetas de realizações para esse ano de 2018? O que é que tem já definido alguma programação? Todos os anos nós participamos, estamos inseridos em várias atividades poéticas que são desenvolvidas na cidade e recitais também. O SESC é um grande parceiro nosso e através do SESC nós levamos a poesia tanto no teatro, o nosso ponto assim fundamental é o SESC, né? Como empresa, como instituição. A gente já recitamos em três recitais no Jofre Soares, casa lotada, cheia, né? No teatro, no horário geralmente das 17 horas à tarde. E participamos também de recitais com o pessoal da terceira idade no SESC, participamos no Teatro Deodoro do Solidarte, somos convidados já há 2 anos que somos convidados para participar do Solidarte e a gente está lá junto com os artistas, contribuindo por uma causa extremamente justa, que é em prol dos necessitados, geralmente é um asilo, é um orfanato, e a gente está lá dando a nossa contribuição com a nossa poesia. E fizemos parte também de uma exposição poética, Poesia em Foco, no Complexo Teatro Deodoro, ano passado, que foi muito boa também, onde a fotografia fazia vez com a poesia, uma coisa assim, a poesia casava com a fotografia. Olha que coisa. Com o olhar do fotógrafo. Mas quem foi o fotógrafo? Foram vários fotógrafos? Foram 2 fotógrafos na época. Uma garota que eu não lembro o nome dela, da fotógrafa, e o nosso fotógrafo é Arthur. É que ele faz parte também da confraria. Da confraria. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Esse aqui eu me lembro, sim. O Arthur, que é o nosso fotógrafo, né? Uhum. Que é o nosso fotógrafo da confraria. Ele é poeta também? Não, ele trabalha mais com a fotografia mesmo. Com a fotografia, né? Eu acho muito interessante e louvável. É um trabalho que aglutina vários criadores, né? Então, pessoal que gosta de literatura, que faz poesia, que movimenta. A poesia é uma manifestação artística linda, não é? Então, você relatou aí todo o processo criativo seu, de quando criança, a influência que teve, primeiro como intérprete da poesia, né? Interpretando poesia, do Vicente de Carvalho, depois vieram outros, né? Vieram outros também. Que você interpretou. Admiráveis, como Jorge de Lima, nossos grandes poetas, né? Ah, Jorge de Lima. Você gosta do Jorge? Demais, Ledo Ivo. Ledo Ivo também, né? E naquela época eu já ouvia muito Ronaldo de Andrade, o próprio Homero Cavalcante, o Márcio. Homero, Zé Márcio. Quando fazia recitais. Eles faziam, Naquela época era muito, nos anos 80, muito importante recitais no Teatro Deodoro mesmo. E ao lado também Teatro de Arena. E você falou a respeito do nosso, assim, as atividades da confraria para esse ano. Agora, dia 14 de janeiro, nós estamos comemorando o 3º aniversário da confraria. E é isso que a gente vai falar também, além da sua criação poética, do seu trabalho como poeta, no próximo bloco. Já já a gente retorna com meu querido amigo Gel Santos, a gente falando aqui sobre literatura, sobre a Confraria da Palavra e sobre ele como poeta. Já já. Mais 1 minuto e o portão do Enem fecha. Mais 1 ponto e eu passava na prova. Mais 1 dia e eu vou ter 18 anos. Mais 1 gol, meu time seria classificado. Vai ficar sem fazer nada ou vai fazer a diferença? Tudo muda quando a gente participa da mudança.
democracia é feita com a participação de todos. E aí, partiu mudar? A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site bnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. Café com Poesia e conversando essa conversa aí descontraída, maravilhosa, com meu querido amigo Gel Santos, poeta, meu amigo de anos e longas datas. Prazer renovado sempre vê-lo e revê-lo. Bom, é o seguinte, estávamos falando agora no intervalo sobre essa produção desse livro, né? Que foi o primeiro livro. O livro que é um livro, uma coletânea de poemas, contém 20 poemas de cada poeta e ele foi quem abriu assim, dentro da arte literária, a Confraria Nós Poetas. Certo. Uma coisa assim, então esse livro foi o único a ser lançado até agora da Confraria? Da Confraria foi, apesar que alguns poetas já lançaram alguns livros assim, livro particular, particular. Então, mas autores. Eu achei muito interessante porque aqui estão os 5 fundadores, é isso? Aqui estão os 5 fundadores da Confraria Nós Poetas. Nós Poetas. Ótimo. Então, que era o objetivo primeiro? Primeiro era. E aí depois você botou na internet, espalhou para todo mundo. Aqui tem também um CD do Nó na Garganta. Nó na Garganta, né? Que é um grupo musical que geralmente geralmente não. As músicas são todas com base nas poesias. Entendi. Né? Mas de quem? Tanto do Eduardo Profa, quanto do Jean, né? Do Jean Carlos também, que é Jean Carlos, que é músico e também poeta também, né? Escreve também. E nesse CD estão as músicas que foram escolhidas, poesias musicadas. Ótimo. Agora, gostaria imensamente que você interagisse conosco com alguns poemas seus. É possível? Pode ser, sim. Então você escolhe? Eu vou ler um poema que eu acho assim, um poema que eu gosto muito dele, que é Ilusionário. Se o silêncio fala pelo seu próprio som, o que será da palavra? A palavra precisa da voz para desvirginar o silêncio, que em alguns momentos fala por si, quebrando os espelhos da alma, as taças de cristal onde sugamos o sangue ávido de Baco, implacável aliado da solidão, que corrói o cérebro, levando-o ao limiar da loucura. Ó deuses de momentâneos prazeres, enganaste-me com as vestes da sedução, embreando-me por caminhos inacessíveis. Ó vida, musa, despida de encantamentos efêmeros, exaltada demais já foste pelos poetas e a todos os enganastes, deixando-os abandonados na solidão das estradas. Não a deixarei que faça isto comigo. Não me permita impedir o teu percurso insensato. Abomino-me das tuas glórias, dos teus encantos. Deixa-me ser apenas um ilusionário da poesia. Olha, bonito. Como é o nome do poema? É Ilusionário.
Esse poema faz tempo que você fez? Esse poema foi escrito, todos os meus poemas são, eu coloco a data, 5 de agosto de 2015. 2015. Olha só. Aí, então, você está querendo produzir o seu livro. O meu livro solo. Esse ano, que já tem até nome, que é Sustenidos Poéticos, o nome do livro. Eu tenho uma página na internet onde eu já estou selecionando os poemas que vão ser lançados neste livro. Publicados, né? Qual a intenção de período que você pretende fazer? Assim, o mais daqui nesse primeiro semestre ainda. E um livro de quantos poemas? Olha, para dizer a verdade, Chico, eu tenho muitos poemas. Eu tenho poemas para escrever 3 livros, se for ou mais. Mas esse especificamente? Mas esse eu estou escolhendo os poemas. Eu acredito que dá para escrever com 100 poemas aproximadamente. Qual é o seu poeta? O poeta que... Quer dizer, não é preferido, porque às vezes você... a poesia, você vai tendo a influência de vários poetas, isso é extremamente natural, né? Você vai lendo, enfim. Mas o que um poeta que você reputa assim que influenciou mais você, mais a sua forma de enxergar a poesia e de você escrever? Olha, Chico, dos poetas, nós temos o Carlos Drummond de Andrade, que é um poeta assim maravilhoso, mas um poeta mais contemporâneo, para mim, é Leminski. Você gosta dele? Gosto das poesias do Leminski. Você até, num poema que você oferece à sua mãe, você coloca o Leminski? Coloco, eu tenho um poema aqui que é O Mundo Sem Rilke, Rimbaud e Leminski. Está aqui. Então leia para nós. O Mundo Sem Rilke, Rimbaud e Leminski. Não tenho dúvidas que dias difíceis hão de vir sem pedir ao menos licença para se aportarem aqui. Se até as borboletas frígidas já estão perdidas na solidão do jardim, o que mais se espera por vir? Tempestade cinzenta cobrindo o céu ou chuva ácida contaminando a Iguaçu, os rios e lagos? Sinceramente, não gostaria de estar aqui nesta tragédia talibã. Que sádica tolice! Quem foi que disse que o Leminski não tem nada a ver com Rimbaud nem com Rilke? Com certeza, quem te disse não conhece os seus rabisques. E se a poesia não sacia a tua fome, nem a população que te abraça, come ao menos um passaporte e viaja para o mundo da tua ignorância, mordendo e assoprando barata. Muito bem. Como o nome do poema? Um Mundo Sem Rilke, Rimbaud e Leminski. Perfeito. Você gosta do Leminski mesmo? Gosto do Leminski, eu gosto do Rimbaud também. Rimbaud, grande poeta. Nossa, eu fiquei encantado. Eu comprei, na época da Livraria Caetés, né? Eu era universitário naquela época, estudava, sou formado em psicologia, sou psicólogo, sou da primeira turma de psicólogo do SESMAC. E eu fiquei encantado com a poesia do Rimbaud. Do Rimbaud. E a história dele, né? Que foi na minha juventude, praticamente, é como se diz, como vamos comer poesia, como a música do Caetano, eu devorei os livros dos poetas marginais, né? Rimbaud, o próprio Rimbaud e outros poetas na época, né? Os livros de Rilke mesmo, né? Eu tive assim a graça de ler esses livros na minha juventude. O Leduivo, um grande poeta lagoano, ele também recebeu uma influência enorme de Rimbaud. Ele mesmo relatava isso. Por várias vezes estive com ele, conversando e tal, e a influência disso ele relatava bem.
Eu também gosto muito do Rimbaud e acho que ele foi para a poesia um ser extraordinário. Ele trouxe as imagens poéticas de forma magnífica, não é? Tem um poema do Leduc que chama-se A Passagem, que esse poema, ele é o poema. Você está lendo ele, se você ler um poema do Rimbaud... Iluminações. Exatamente, De Rimbaud. É uma coisa belíssima. Mas vamos em frente. Muito bem, então vamos lá, mais um poema. Eu tenho um poema, antes assim, A Dimensão da Dor. A dor não precisa estar exposta, congelada, moldulada dentro de um perfil, na mira do olho nu, para exprimir a dimensão do sofrimento. Na solidão, por exemplo, ela às vezes nem mesmo põe a cara na janela e a maquiagem retocada às pressas tenta enganar a beleza da alma nas águas do espelho. Nada é mais doloroso do que amar sem ser amado. O desejo fica no cabresto, controlado, maculado, não goza do êxtase divino. A dor atrofiada entorta o corpo e não eleva o espírito, transformando os lares em hospícios metatróficos, masmorras, prisões. Aprisionando o amor, dilacerando o coração que carregador com dignidade, como quem carrega um tesouro. Ela transforma o coração num relicário vivo, um lugar sagrado, belo e ornado de lírios brancos, onde o piso deve ser só afagado pelos pés descalços. E eu, que gostava tanto de você, sem eira e nem beira, para adentrar-me neste lugar, preciso lamber o chão. Muito bem. É o nome do poema? É A Dimensão da Dor. A Dimensão da Dor. Muito bonito. Quando eu fiz esse poema, eu lembrei de uma música do Gil, que o Gil fez uma das músicas que eu acho a letra mais linda, que ele fala, se eu quiser falar com Deus. Se eu quiser falar com Deus. Aí nessa poesia, né, ele coloca toda a dimensão da grandeza divina que a gente precisa ter para poder ser um humano melhor. Muito bem. Gel, agradeço muito a sua presença. Você vê a nossa conversa tão maravilhosa, recheada dos poemas, da sua poesia, do seu pensamento com relação à poesia, à literatura, enfim, e ao movimento Confraria Nós Poetas. Meus parabéns, que tenha muitos e muitos anos de vida. Levo um abraço daqui do programa, e meu especialmente, para todos os integrantes que fazem parte da Confraria Nós Poetas. O nosso tempo encerrou e eu agradeço muito a você, e você retorne aqui dentro de um tempo que você achar que deve, e porque esse programa é feito para você e para os poetas, os artistas. Muitíssimo grato. Muito obrigado, Chico. Eu quero agradecer a essa oportunidade, né, que é tão difícil se fazer cultura e arte, né, se trabalhar com poema, com poesia, trabalhar com o teatro, trabalhar com a música, assim, nessa cidade é muito difícil. Muito obrigado, meus agradecimentos à TV, à Assembleia, os telespectadores e toda a equipe deste programa. Café muito com obrigado. Muito obrigado, e então até o nosso próximo encontro.